Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, tá? Para vocês entenderem o que eu quero falar para vocês, tá? Então, eu peguei uma mola, tá bom? Eu peguei uma mola que vocês podem ver, estão conseguindo ver. Coloca aí para mim no chat se vocês estão conseguindo ver, tá? Essa mola, olha só, vou aproximar mais. É como se fosse a nossa coluna, né? Afinal de contas, a nossa coluna, ela precisa ser flexível, mas ela precisa também estar protegida e envolta a músculos fortes. Eu coloquei um pedacinho de balão aqui para vocês entenderem. Então, olha só. Por que que antes da gente pensar em mobilidade de coluna, a gente precisa pensar em tração articular e precisa pensar em fortalecimento desse complexo estabilizador e em fortalecimento desse corpo como um todo, tá? Então, através da tração articular, lá naqueles 5 passos, eu vou aumentar os espaços entre as vértebras. Aumentando os espaços entre as vértebras, eu automaticamente vou estar fazendo uma descompressão desse disco e dessa raiz nervosa, tá? Mas olha só, se eu chegar um aluno para mim com dor, né? Com dor e eu jogar lá alongamentos, achando que o alongamento seria o ideal para melhorar a dor dele. E eu começo a colocar mobilidades da coluna antes dele estar preparado. Se eu fizer movimentos oposto à hérnia, eu posso aumentar e colocar esse disco mais para fora, tá? Então, se eu faço esse movimento aqui, eu estou empurrando esse disco mais para fora. Então, às vezes, a gente pensa, se a gente faz a mobilidade para o outro lado, não tem problema. Mas olha só, eu empurro ainda mais ele para fora, tá? Posso aumentar a compressão nervosa desse lado. Se eu faço do outro lado, gente, o que eu posso fazer? O que pode acontecer? Ele pode comprimir ainda mais e empurrar esse disco mais para cima da raiz nervosa. Então, a gente precisa entender o quê? Antes de tudo, para melhorar a dor desse aluno, eu preciso tracionar, para que aí sim eu consiga gerar um retorno, ok? Olha lá, um retorno desse disco e descompressão da raiz nervosa. Tá, descomprimir, olha só, descomprimir. Mas para que é uma estrutura toda instável, né? Com fraqueza muscular, sobrecarga muscular do dia a dia. Então, o que eu preciso fazer para que esse disco novamente não saia e comprima essa hérnia de disco? Eu preciso trabalhar exercícios de força, preparar essa coluna, blindar essa coluna, tá? Então, eu não realizo movimentos de muita mobilidade de coluna enquanto eu não oferecer a esta coluna mais estabilidade. Por isso que nós criamos os 5 passos, que é esse passo a passo para alcançar o êxito num tratamento para hérnia de disco, tá? Então, prioridade, tração articular, envolto a todo esse complexo estabilizador, tá? Então, se eu falasse hoje, vamos falar de tração articular, mas eu não colocasse para vocês a importância desse passo a passo, de saber exatamente como evoluir, de saber exatamente quando evoluir com o aluno. Então, eu vou evoluindo com ele em exercícios de força, exercícios avançados, conforme ele não tiver mais a incidência da dor aguda, ok? Vamos lá? Esse é um resultado que nós tivemos de uma aluna com hérnia de disco. Eu vou contar a história dela para vocês entenderem que esse foi
um dos primeiros casos, tá? Que a gente começou a desenvolver o nosso protocolo de hernia de disco. Então, ela era uma aluna ciclista, competia cross, né? Essa parte de ciclismo na natureza, e assim, de alto rendimento, tá? E ela chegou para mim com uma dor aguda muito grande, com a ressonância dela, com a primeira ressonância, tá? E aí, ainda chegou com o diagnóstico para a cirurgia. E ela chegou e falou, eu não quero fazer a cirurgia, né? Como que eu posso evoluir sem precisar disso, melhorar essa dor sem precisar disso? E aí nós começamos a desenvolver todos esses passo a passo aqui que eu já falei para vocês. Primeira coisa, colocar o aluno, ensinar a respirar, consciência do complexo estabilizador, liberação miofascial, tração articular, fortalecimento e mobilidade. Exatamente nesta sequência. Foi isso que foi realizado com ela. Tá? Durante 3 meses, ela foi a nossa aluna durante muito mais tempo. Tá? Mas exatamente esse resultado que eu vou mostrar para vocês, que eu estou mostrando para vocês, ele foi exatamente o resultado de 3 meses de aulas de Pilates, tá? Então, na primeira ressonância dela, vocês estão conseguindo ver a ressonância inteira? Não está atrapalhando? Não? Então, assim, deixa eu só mudar aqui para mim, porque está atrapalhando um pouquinho aqui. Tá. Então, assim, essa é a primeira ressonância dela, tá? Vocês podem ver que a hérnia dela era extremamente protrusa, né? Estava com um pensamento neural muito grande, ela tinha dores intensas, tá? Ela tinha dificuldade até para dormir. E aí, nós começamos a realizar primeiro essa melhora da dor dela, para depois evoluir, né? Ela era uma atleta, então ela tinha muita força muscular, né? E aí, tem um fator que a gente precisa trabalhar muito com os alunos, a paciência, né? A paciência é fundamental, porque às vezes o aluno, ele entender que o Pilates, ele tem ação analgésica, mas não é imediata, né? Então ela vai aos poucos melhorando o nível da dor. Sempre colocar o aluno consciente do nível da dor, de 0 a 10. Quando você chegou, você tinha quanto de dor? Ah, eu tinha 11. Quanto você tem de dor hoje? Ah, eu tenho 6. Então, estamos evoluindo, né? Usar essa regrinha dessa degrau de dor, porque para que ele possa visualizar a evolução dele, tá? Então, depois de 3 meses, ela fez outra ressonância, ela já não sentia nenhuma dor, tá? Assim, era muito esporádico a dor dela, no entanto que o médico já tinha até liberado ela para voltar ao ciclismo, e aí ela refez a ressonância exatamente porque ela queria voltar nas competições, para ela ter certeza de como estava a coluna dela. E depois de 3 meses, ela teve uma melhora de 80%. Gente, 80% é muita coisa, é devolver a qualidade de vida dessa pessoa. E olha só, de uma atleta, né? Então, nesses 3 meses, ainda tinha que trabalhar o emocional dela, que ela iria conseguir essa melhora e iria conseguir não realizar a cirurgia, tá? Então, para vocês terem uma ideia do como isso é importante a gente oferecer resultados e saber o passo a passo, tá, gente? Para desenvolver com os nossos clientes.